brasileiro se gabava de ser o povo mais feliz do mundo. Éramos acolhedores até com estranhos e levávamos a vida de forma leve e bem-humorada, mesmo diante das adversidades do cotidiano. Vivíamos na orgulhosa pátria das chuteiras, do samba, do suor e da cerveja. Mas, olhando à nossa volta, parece que isso ficou no passado. Muitas coisas explicam essa queda, mas algo sorrateiro tem um papel decisivo nesse entristecimento: a aceleração descontrolada de nossas vidas pelo meio digital. Segundo o relatório de Felicidade Mundial 2024, organizado pela consultoria Gallup, pela Universidade de Oxford e pela ONU, lançado em março, o Brasil amarga uma melancólica 44ª posição das nações mais felizes, de um total de 143, logo depois de Nicarágua e da Guatemala. E pelo 7º ano seguido, o país mais feliz do mundo foi a Finlândia. Aliás, o norte da Europa domina a lista, com as primeiras posições completadas por Dinamarca, Islândia e Suécia. Bom, cada um sabe onde aperta o seu calo. Entre outras questões, os brasileiros ficaram tristes pela violência, pela corrupção, pela política suja, pelo acesso precário a serviços básicos e pela instabilidade econômica que leva a um medo constante de perder o emprego. Mas o nosso profundo apreço pelas redes sociais semeou em nós uma permanente insatisfação que nos torna ansiosos e substitui bons valores por insanas e contínuas buscas, como a riqueza fácil com jogos de tigrinhos e afins. Não dá para ser feliz enquanto se estiver insatisfeito. Obviamente, temos que buscar o nosso crescimento, mas precisamos resgatar o controle de nossas vidas, valorizando aquilo que verdadeiramente nos faz avançar. As redes sociais nos estimulam o tempo todo de uma maneira que o nosso cérebro não mais consegue lidar com tanta informação. Enquanto não percebermos como somos manipulados digitalmente, não sairemos desse quadro desolador. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Bom, o relatório de Felicidade Mundial ele considera diversos aspectos para definir a felicidade de um povo. Entre eles estão o PIB per capita, o apoio de parentes e amigos, a expectativa de vida ao nascer, a liberdade de se fazer escolhas, a generosidade com o próximo e a percepção de corrupção. Essa última é onde o Brasil aparece pior, mas também vamos mal em liberdade de se fazer escolhas e na expectativa de vida. A situação se agrava entre os brasileiros mais jovens. Segundo o estudo, se considerarmos só as pessoas com até 30 anos, o país despenca para a 60ª posição. Por outro lado, se computarmos apenas as pessoas com mais de 60 anos, saltamos para a 37ª. Diante disso, é inevitável comparar o índice de felicidade com o de uso de redes sociais. De acordo com a versão mais recente do Digital Global Overview Report, publicado anualmente pela consultoria We Are Social, somos os vice-campeões mundiais em tempo online, com uma média diária de 9 horas e 13 minutos, dos quais 3 horas e 37 minutos são dedicados a redes sociais. Em comparação, os dinamarqueses têm uma média diária online de 5 horas e 8 minutos e apenas 1 hora e 50 minutos nas redes sociais. A Finlândia, não integrou essa pesquisa. Não é mera coincidência que os mais jovens, que se informam menos por fontes confiáveis e são mais suscetíveis aos algoritmos de relevância, sejam os mais tristes. As sociedades descobriram que para vender qualquer coisa, de um produto a um político, é preciso acelerar ainda mais a vida, soterrando o senso crítico. Nesse cenário resultante de estresse, desesperança e cansaço coletivo, as pessoas aproveitam seu pouco tempo livre com diversão rasa, o que, aliás, reforça a alienação. Rejeita-se tudo que convide a uma leitura crítica da vida. Fica fácil entender, então, por que 47% dos brasileiros deliberadamente se recusam
a consumir notícias, né? O número é do Digital News Report 2024, publicado agora em junho pelo Instituto Reuters e pela Universidade de Oxford. Em 2023, esse índice era de 41%, aumentamos 6%. O estudo sugere que essa rejeição se deve à percepção de que só há notícia ruim. E apenas 43% dos brasileiros confiam no noticiário. Aliás, o mesmo índice do ano passado, que é o pior já registrado. Há uma década, esse índice era 62%. Bom, se serve de consolo, os brasileiros são os que mais confiam nas notícias entre os 6 países latino-americanos pesquisados. Talvez a grande ironia para os que tentam resistir ao noticiário é que os mesmos assuntos ruins continuam, os impactando, porém, a partir de fontes pouco ou nada confiáveis, como o WhatsApp e o Telegram. E assim esse conteúdo chega com uma carga emocional ainda mais pesada que se a sua origem fosse um noticiário profissional. Do outro lado, veja só, os que mais confiam no jornalismo são justamente os finlandeses, aqueles que também são os mais felizes do mundo e que integram o grupo de populações menos influenciadas pelas redes sociais. A informação que processamos em apenas uma semana hoje é muito maior que a que uma pessoa culta era exposta ao longo de toda a sua vida no século XVIII. É verdade que o ser humano se adapta a tudo, mas o nosso cérebro tem os seus limites. Quando eles são desrespeitados, a gente entra em colapso. E daí, as atuais ansiedade e depressão que afeta todo mundo. A inteligência artificial, infelizmente, tende a agravar isso em um processo batizado de hipersuasão pelo filósofo italiano Luciano Floridi, que é um dos maiores nomes da filosofia da informação no mundo. Para ele, a IA já é usada para identificar os nossos desejos e medos e, a partir deles, produzir conteúdos que nos aceleram e nos convencem cada vez mais sobre qualquer tema. E isso ficará pior com o tempo. Tanto que, em janeiro, o Fórum Econômico Mundial em Davos classificou a desinformação impulsionada pela IA como a maior ameaça à humanidade nos próximos anos. Podemos comprovar isso, aliás, agora nas campanhas eleitorais desse ano. Seguindo o padrão dos pleitos anteriores, os candidatos que trazem propostas sensatas ficam muito atrás daqueles que se apresentam como antissistema, antipolítica, que ficam lacrando e só ficam acirrando os ânimos. Tragicamente, esses candidatos vencem sem oferecer nada concreto. Eles só oferecem uma excitação vazia. Chegamos a um ponto em que parece que não tem saída. O que a gente faz, então, diante disso? Bom, governantes não se movimentam e nem vão se movimentar para melhorar esse quadro, porque eles se beneficiam dessa aceleração. As escolas, que são fundamentais nisso, não estão se posicionando até por pressão dos pais acelerados, que são muito preocupados com o vestibular e são contra professores que insistem teimosamente em oferecer para os seus próprios filhos visões de mundos mais amplas que essas crianças têm dentro das suas próprias casas. Por isso, por mais que sejamos vítimas de tudo isso, a solução recai sobre nossos ombros. Isso, de certa forma, é terrível, porque a aceleração do meio digital nos retira os meios para sequer percebermos que ela existe. E aí somos arrastados a querer sempre mais, porém, nunca chegaremos lá. E assim, retroalimentamos o sistema que nos massacra. É um alto caminho. Temos que pisar no freio e nos questionar se desejaremos continuar fazendo parte dessa roda viva ou se resgataremos o controle sobre nós mesmos. E nesse caso, precisaremos eliminar a nossa submissão digital. É isso aí, meus amigos. Bom, como você se sente nisso tudo? Você domina o meio digital ou é dominado por ele? E como fica a sua carreira, o seu negócio nesse cenário? Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno abraço. Tchau.